Graça e paz, família Nova Jerusalém, querida igreja, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos numa sequência de mensagens pensando em um Deus que desce. Nós estamos acompanhando com o nosso pastor Fernando, falando sobre o nosso querido Deus Pai que desce, nosso irmão Joel falando sobre o Deus Filho que desce, e eu estou falando sobre o Espírito Santo. Hoje pela manhã, nós ouvimos sobre o pão vivo que desceu do céu. E agora à noite nós vamos falar um pouco mais sobre esse Deus que desce, agora pensando no Espírito Santo. Querida igreja, nós vamos ler a palavra de Deus, primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a seguir. Lucas, capítulo 24, versículo 44 a seguir. Prestem muita atenção, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa, porque depois nós vamos recobrar algumas das coisas que nós vamos ler aqui. Então nós começamos aqui do versículo 44, que diz assim, Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Prestem atenção nesse próximo versículo, verso 48. Vós sois testemunhas destas coisas, a morte e a ressurreição de Jesus. Verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Estamos pensando no Espírito que desce. Vamos reler esse verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Os irmãos conhecem muito bem que o escritor do Evangelho de Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso eu convido vocês agora a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Note as grandes semelhanças que nós encontramos entre este texto que nós lemos agora de Lucas, capítulo 24, versículo 44 até o 53, note as grandes semelhanças que nós vamos encontrar agora. É o mesmo autor, e ele conta a mesma história, empregando agora outras palavras, mas com muitas semelhanças. Então, acompanhe aí, versículo 4, Atos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 a seguir. E comendo com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Muita atenção no verso 8.
Estamos pensando no Espírito Santo que desce. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos que o Espírito Santo desce para dar poder. Vamos repetir então esse versículo final, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Querida igreja, eu quero que você guarde no seu coração o título dessa mensagem: o Espírito Santo desce para dar poder. Na semana passada, nós já aprendemos que o Espírito Santo desce. É isso, nós partimos daí, que o Espírito Santo de Deus, ele desceu. Nós aprendemos isso e lemos lá, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo, a profecia de Joel do capítulo 2, cumprida aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Quando nós falamos que o Espírito Santo desce, nós pensamos em Deus, o Espírito descendo e habitando a sua igreja, e habitando o seu povo. Você lembra disso? Você lembra dessa mensagem? Mas hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos pensar em uma das coisas que o Espírito de Deus faz ao descer. Uma das coisas que o Espírito de Deus faz ao descer é dar poder. Por isso, o Espírito Santo desce para dar poder. Eu quero pensar além da habitação do Espírito Santo. Note com atenção. Nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve que vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo, ou seja, a igreja, nós, o nosso corpo, escreve Paulo, nós somos o templo, somos a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu e ele habita a igreja, ele habita os crentes, ele habita aqueles que se converteram genuinamente ao Senhor Jesus. Então, isso você já sabe. O Espírito de Deus mora em você. Nós aprendemos também com Paulo no livro de Efésios, na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele escreve que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então, a habitação do Espírito Santo já é uma realidade para a igreja. Nós somos habitados pelo Espírito do Senhor. Todos nós que cremos, ouvimos a palavra, cremos, somos habitados pelo Espírito do Senhor. Mas eu quero te chamar para uma realidade bíblica, que o Espírito Santo, além de descer para habitar a igreja, ele também quer dar poder para a igreja. O Espírito de Deus, ele desce para dar poder. Então, não é apenas habitar, ele também quer dar poder, autoridade. Essa palavra poder, inclusive, é a mesma palavra que vai dar origem à palavra dinamite. Essa palavra poder, esse termo grego, é o termo que invoca a ideia da dinamite, de uma grande explosão, de uma grande carga de energia, uma grande carga de força. Então é nisso que eu quero que você pense nessa noite. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Amém? Mas será que nós somos uma igreja cheia de poder? Será que nós somos uma igreja revestida no poder do Espírito Santo? Eu sei que as igrejas pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo. Mas muitos batistas, como por exemplo Billy Graham, ele vai chamar de revestimento do poder. Eu quero te chamar para uma realidade que não é apenas ser habitado pelo Espírito, mas é ser revestido do poder do Espírito Santo. E isso é uma realidade bíblica com implicações para a vida da igreja. Eu quero lembrar que antes, e eu quero deixar uma lição de casa para você. Eu sei que não é escola bíblica, mas eu quero deixar uma lição de casa para vocês. Eu li 2 textos. Os 2 textos é do mesmo autor.
E eu tenho percebido, estudando e lendo o livro de Lucas, que Lucas ele deu uma grande atenção ao Espírito Santo. Não só no livro de Atos, mas também no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele vai escrever diversas vezes da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E no livro de Atos, vai ser escrito sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. Então, qual que é a lição de casa? Quando você reler o Evangelho de Lucas, eu quero que você anote quantas vezes Lucas menciona o Espírito Santo. Só para adiantar um pouco a sua lição de casa. Lucas, ele apresenta o Espírito Santo no nascimento de Jesus e vai até o fim, na ascensão de Jesus. Quando Lucas trata do nascimento de Jesus, vocês se lembram, nosso irmão Joel, na primeira pregação que ele fez sobre a Shekinah, ele leu o texto de Lucas, quando Lucas escreve dizendo que o anjo disse a Maria, Maria, o Espírito de Deus, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o que você vai conceber é o Santo do Senhor. É o Filho de Deus. Então, Lucas começa mostrando que o Espírito Santo estava presente já na concepção de Jesus. E o Espírito Santo vai acompanhar o ministério de Jesus até a sua ascensão. O texto que nós lemos é o último capítulo de Lucas. E ele diz que pouco antes de Jesus subir ao céu, ele diz para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero convidar você a um outro exercício. Quando você relê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai anotar também quantas vezes no livro de Atos aparece a menção do Espírito Santo e quantas vezes você vai encontrar ações milagrosas, poderosas, espantosas do Espírito Santo na vida da igreja. Sobre o tema de hoje, eu quero começar pensando com vocês sobre a palavra que aparece lá no versículo 49 de Lucas 24. O termo que Jesus usa, ficai. Ficai em Jerusalém, ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Pense nessa palavra, ficai. A nossa primeira divisão aqui da mensagem é o ficai. Ficai. Em Atos nós lemos, não vos ausenteis, não saiam, não vos ausenteis, não saiam da cidade. Mas vamos pegar esse termo, esse verbo, esse imperativo, ficai. Certa vez eu fiz uma série de estudos bíblicos pensando em 3 imperativos de Jesus. Veja, no seu ministério terreno, quando Jesus esteve com seus discípulos, Jesus ele empregou 3 imperativos e a igreja ela se fixou mais em um. Ela se fixou mais no último imperativo de Jesus. Jesus ele tem 3 imperativos que chamam muita atenção. Jesus disse, vinde, Jesus disse, ficai e Jesus disse, ide. Então, olha só, né? Anota aí. Vinde, ficai e ide. Você percebe a sequência lógica? Vinde, ficai e ide. A igreja cristã, de um modo geral, ela tem uma grande fixação, bem-vinda e louvada seja Deus, espero que isso não diminua, se bem que tem diminuído ultimamente, mas um grande pensamento voltado para o ide. Mas antes do ide, Jesus disse, ficai. E antes do ficai, ele disse, vinde. E o que é esse vinde? Vamos relembrar. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus ele vai dizer, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que significa o vinde? O vinde significa o discipulado. Foi o chamado de Jesus para que aqueles homens o seguissem e fossem feitos por ele. Vinde
após mim e eu vos farei. É o discipulado, é o momento que a pessoa passa a seguir Jesus, a aprender com Jesus, a sentar-se aos pés de Jesus, entender quem é Jesus, conhecer Jesus, é o momento do aprendizado, é o discipulado. Nós lemos 2 textos que falam já do fim do ministério de Jesus e a sua ascensão, quando ele sobe ao céu. Mas e agora? Tudo acabou? Não. Aquela pregação de Jesus deveria ser continuada pelos seus discípulos. Isto é o ide. Nós temos 2 passagens bíblicas bem conhecidas dos irmãos, que é Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide a todas as nações. E nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Jesus veio, Jesus pregou, anunciou o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, estava para subir ao céu. E Jesus ele pede aos seus discípulos que agora eles vão a todos os povos e proclamem o Evangelho. Só que entre o vinde de Jesus, que é esse discipulado, esse aprendizado, e o ide, existe um ficai. Jesus ele disse, ide, mas antes do ide ele falou, mas calma aí, ficai em Jerusalém, ficai na cidade, não se ausente, fica até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Aí vocês vão, aí vocês poderão ir. Então eu quero chamar a sua atenção para esse ficai. O que significa esse ficai? Esse ficai era o momento em que aqueles discípulos deveriam esperar, deveriam parar, deveriam não ser afoitos, mas esperar. E nós vamos ver como que eles esperavam, mas esperar o revestimento de poder que viria do alto céus e lhes daria uma capacidade de executar eficazmente o ide de Jesus. A igreja muitas vezes tem pecado, quando muitas pessoas tentam cumprir um ide sem passar por um vinde, por um discipulado, por um aprendizado e por um ficai. A igreja muitas vezes não tem tido sucesso, porque pessoas muitas vezes querem ir sem vir primeiro. Nós precisamos vir, andar com Jesus, ouvir de Jesus, aprender, se formar. Aí tem o ficai, que muitos esquecem, ser equipado pelo poder do alto céus, para que então possamos ir, e com aquilo que aprendemos no vinde, e equipados pelo poder do ficai, a gente possa executar com eficácia o ide de Jesus. Eu quero pensar com os irmãos aqui agora, como que a igreja, a primeira igreja, ela permaneceu nesse ficai. Como que foi isso? Então eu quero convidar você agora, você está aí no livro de Atos, no capítulo 1, se você não fechou a sua Bíblia, mas vai aparecer aqui. Nós vamos ler o versículo 12 a 14. Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Então nós lemos aqui que Jesus disse para os discípulos, olha, não se ausentem da cidade. Isso é o texto de Atos, mas espera aí, fiquem até vocês serem revestidos de poder do alto. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí Jesus sobe ao céu, e eles vão ficar como? É cerca de 7 dias a 10 dias. É cerca de 10 dias esse tempo de espera. Mas como que eles ficaram? Nós lemos no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Lembra lá do texto? Não saiam de Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria,
mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu não vou voltar ao texto, mas você, se prestou atenção, lá no texto de Lucas, o último versículo, lá no versículo, Lucas 24, versículo 53, diz que eles voltam para Jerusalém e eles ficam todos os dias louvando no templo. Todos os dias louvando no templo. Nesse texto de Atos, eles estão perseverando unânimes em oração. Então nós temos aqui uma combinação de louvor no templo, oração em casa. Eles estavam no cenáculo, né? Um espaço que eles se reuniam para orar. E aqui o texto diz, no verso 14, todos estes perseveravam unânimes juntos em oração. Como que eles ficaram? Como que foi o ficai dessa igreja? Como que foi o ficai que se seguiu a ordem de Jesus? Ficai na cidade, não se ausente da cidade. Como foi esse ficai? Esse ficai, ele foi em louvor, em oração e em comunhão. Unânimes, juntos, orando, perseverando. John Stott, ele escreve, né? Eles oraram pela chegada do Espírito Santo. Né? Tem um livro do John Stott, A Mensagem de Atos. Ele escreve, eles oraram pela chegada do Espírito Santo. Sempre louvando a Deus no templo e unânimes em oração. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, que Deus não está satisfeito com uma igreja que seja apenas habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas Ele quer te encher de poder. O Espírito Santo está nessa igreja, mas Ele quer que essa igreja seja cheia de poder. Nós temos, tanto em Lucas quanto em Atos, vai descer poder do alto. Vocês vão ser revestidos de poder. Eu quero dizer que a promessa não mudou, Deus não mudou. Nós estamos, como nós aprendemos, na era do Espírito Santo. Eu não quero usar aqui na igreja a divisão histórica de idade antiga, idade média, moderna, né, contemporânea, não. Nós estamos na era do Espírito Santo. Ainda vale para hoje. Essa igreja tem que ser uma igreja revestida no poder do Espírito Santo. Mas uma igreja revestida no Espírito Santo é uma igreja que ora, é uma igreja que louva, é uma igreja que persevera na sua vida piedosa, se dedicando a Deus, adorando a Deus, até ser revestida do poder de Deus. E isso, alguém pode pensar que se refere apenas à descida do Espírito Santo que está em Atos. Não, é muito mais do que isso. É claro que em Atos capítulo 2 começa esse mover do Espírito de Deus quando ele desce. Mas nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 5, nós vamos ler que depois que os discípulos foram perseguidos, apanharam e foram proibidos de pregar, eles já tinham passado pela experiência de Atos capítulo 2. Mas nós lemos no capítulo 5, no versículo 23. Atos 5, 23. Uma vez soltos, porque eles estavam presos. Eles apanharam, foram açoitados e proibidos de pregar. Aí nós lemos, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Olha o que aconteceu. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eles oraram. Foram até os irmãos, se reuniram novamente. A lógica é a mesma, se uniram novamente. E juntos, unânimes, levantaram a voz em oração. E olha a oração que eles fizeram. E disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, atenção a partir do verso 29. A oração continua assim: agora, Senhor, olha a oração da igreja, Igreja Batista de Nova Jerusalém, e todas as igrejas, você que me ouve, faça essa oração também. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Novamente, nós temos a oração, a reunião, o ajuntamento, o clamor, o pedido para que o poder de Deus se manifeste, para que seja conhecido o nome de Jesus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, isso nós lemos lá no capítulo 2, versículo 4, versículo 1, 2, 3, 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E novamente aqui. Ficai. Você já passou pelo ficai? Você já sentiu o poder do Espírito de Deus na sua vida? Você talvez na sua consciência, você está convencido que é habitado pelo Espírito Santo. E é verdade. Esse é o testemunho bíblico. Mas o testemunho bíblico é que ele desce para habitar, mas ele desce para revestir de poder. Por quê? Porque o nosso ID, cumpriu o ID, como o nosso irmão Joel disse pela manhã, que nós temos a missão de testificar de Jesus. Mas o nosso testemunho não tem que ser somente nosso, mas tem que ser o poder do Espírito Santo agindo na igreja, agindo em nós, por nosso intermédio. No louvor, nas pregações, nas escolas bíblicas, nos aconselhamentos, na rua, no evangelismo, nas missões, com as crianças, com a terceira idade. Não importa. Mas o que nos compete fazer não é pela nossa capacidade e habilidade, mas é o poder do Espírito de Deus que pode acompanhar a mensagem da igreja. E só assim essa mensagem será poderosa e eficaz. Para que receber poder? É uma coisa interessante, né? Deus está dizendo que vai dar do poder dele para nós. E recebereis, você vai receber. Receber, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis revestidos de poder do alto. Do alto ele desce sobre a igreja. Para que receber poder? Para construir grandes templos? Para ser famoso e conhecido? Para ter prosperidade e riqueza? Para ser uma igreja de pregação de prosperidade, de luxo, de riqueza? Para que receber poder? O texto nos ensina. Nós lemos, aqui no capítulo 1 de Atos, nós lemos no versículo 8, vamos reler? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus, que desce sobre a igreja, é para capacitar a igreja para ser testemunha. Lembra quando eu pedi para você guardar o versículo 48 de Lucas 24? Eu fiz uma pausa e falei, guarde essa informação. Lá em Lucas 24, 48, Jesus diz assim, ó, vós sois testemunhas dessas coisas. Vós sois testemunhas dessas coisas. E no 49, ele diz, vocês vão receber poder do alto. Vocês repararam como é parecido com Atos capítulo 1? Recebereis poder e sereis testemunhas. Mas testemunha do quê? Isso está nos versículos anteriores. Por isso que eu fiz uma leitura mais longa, começando do versículo 44. Jesus vai dizer naquele contexto que convinha que o Cristo
fosse morto, ressuscitasse e que fosse pregado a remissão dos pecados pela sua morte a todas as nações. Aí Jesus diz, vocês são testemunhas disso. É testemunha da morte e ressurreição de Jesus. Vocês são testemunhas. Num primeiro momento, o significado. Nós temos aqui pelo menos 3 significados para testemunha. O primeiro é no sentido até judicial. Não sei se o nosso irmão Edson, né? Doutor Edson está nos acompanhando aqui, que é advogado, né? O primeiro sentido de testemunha que nós temos é a testemunha no sentido jurídico. É aquela pessoa que testifica o que viu, o que ouviu. As primeiras testemunhas são os discípulos e apóstolos que viram Jesus ser morto e o viu depois ressuscitado. E era isso que eles deveriam mostrar para os judeus, que aquele Jesus que foi crucificado, agora ressuscitou, subiu ao céu, enviou sua promessa e agora manda que seja pregado o arrependimento dos pecados para a restauração futura. Quando você relê o livro de Atos e você for grifar todas as vezes que aparece a palavra Espírito Santo, e todas as vezes que aparece uma manifestação assim, grandiosa, miraculosa do Espírito Santo, anote mais uma coisa. Anote quantas vezes nas pregações, os primeiros pregadores, que são discípulos e apóstolos de Jesus, eles vão repetir a palavra testemunha. Nós somos testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas dessas coisas. Diversas vezes. A primeira pregação dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, eles diziam, nós somos testemunhas. Testemunhas do quê? Que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus não ficou preso na morte, que a morte não pôde detê-lo, mas que ele ressuscitou para dar vida a todo aquele que crê. O poder do Espírito Santo, ele vem sobre a igreja, para que a igreja testifique a realidade da ressurreição de Jesus. Um segundo sentido para a testemunha é quando alguém defende ou promove uma causa. Nós, por exemplo, que estamos aqui, nós não vimos o que os primeiros apóstolos viram, o Jesus ressuscitado. Ninguém aqui teve aquela experiência de Tomé. Lembra? Quando Jesus disse, Tomé, vem, toca no meu lado. Você queria tocar nas minhas mãos? Toque nas minhas mãos. Veja o buraco dos cravos. Nós não somos mais aquele primeiro grupo de testemunhas, mas nós somos um outro tipo de testemunha. Nós testificamos o que o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Essa transformação de vida. Essa mudança na nossa vida. Essa conversão. Que só Ele pode operar. Pregar o Evangelho com poder não é apresentar uma ideologia. Quando nós apresentamos ideologias, quando nós apresentamos pensamentos puramente teológicos, filosóficos, políticos, nós começamos dizendo assim, olha, eu penso que tal coisa seja assim. Eu entendo que tal coisa seja assim. Porque é apenas uma ideia. Mas o que a Bíblia nos chama é para testificar. E só pode testificar quem experimentou, quem vivenciou. Você só será uma testemunha se você sentiu, se você experimentou. Por isso é importante que você receba a autoridade do alto, o poder do alto. Senão a nossa pregação ela será insossa, vazia, sem poder de transformação. O Espírito de Deus é aquele que veio capacitar a igreja com poder, para que a mensagem da igreja não seja apenas a apresentação de ideias, mas seja um testemunho da realidade do Evangelho, do reino de Deus, do poder transformador de Deus. Aí eu pergunto para a igreja, como se manifesta esse poder? Né? Como que esse poder se manifesta? Como que o poder de Deus se manifesta? Nós chegamos aqui, eu acredito que você está concordando comigo, que a igreja recebe poder. Mas esse poder se manifesta como?
Porque o texto de Atos e o texto de Lucas, que foi lido, não diz como será manifesto esse poder. Só diz: vocês vão receber poder. Será que nós vamos sair voando como o Superman? Será que nós vamos criar garras assim como o Wolverine? Será que nós vamos criar poderes como super-heróis, um poder de cura, né? Será que nós vamos ficar fortes como o Hulk? Qual será o nosso poder? Como se manifesta esse poder? E aí a importância de que você leia o livro de Atos. Capítulo a capítulo, nós vamos conhecendo a multiforme sabedoria de Deus na manifestação do poder do Espírito de Deus. Capítulo a capítulo, das mais variadas formas, o Espírito Santo manifestou seu poder na igreja no livro de Atos. Curando, expulsando demônios, trazendo juízo, guiando na tomada de direções dos missionários, fortalecendo na hora da perseguição, alegrando o coração na hora do sofrimento, ressuscitando mortos. Sabe o que eu iria fazer, mas eu só fiz até o capítulo 8 e parei, porque senão não haveria tempo. Eu anotei aqui algumas das manifestações poderosas do Espírito Santo. É a multiforme sabedoria. O Espírito Santo, ao longo da história, ele tem despertado o poder dele na igreja das mais variadas formas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, se eu pedisse para você escrever aqui no chat agora, você poderia testificar de várias manifestações poderosas do Espírito Santo. Ele tem feito isso ao longo da história da igreja. Mas para citar algumas, no capítulo 2 de Atos, aqueles discípulos falam em línguas que eles nunca aprenderam. Lembram disso? Nós lemos na semana passada, havia pessoas de vários lugares do mundo e eles falaram: peraí, esses homens são galileus e eles não sabem outros idiomas, mas cada um aqui fala uma língua diferente e consegue ouvir as grandezas de Deus no nosso próprio idioma. E aí Pedro se levanta, cheio de autoridade, e prega. E a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Pedro, que poucos dias antes estava negando Jesus. Pedro, que poucos dias antes fugiu, agora ele prega com tal autoridade, citando a Bíblia, citando o Salmo, citando Joel, citando textos bíblicos. De repente os judeus param e falam: o que nós vamos fazer para ser salvos? Diz a Bíblia que o coração deles ficaram removidos. E eles perguntam: o que nós vamos fazer? E Pedro diz: se arrependa cada um dos seus pecados, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. No capítulo 3, nós lemos que havia um paralítico, mais de 40 anos paralítico, mendigando na porta formosa, na entrada do templo. Pedro e João estão entrando, olham para o paralítico e diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levanta. Mas você se lembra para que serve o poder de Deus? O poder de Deus cura. O poder de Deus abre porta de emprego, o poder de Deus transforma as realidades, mas o poder de Deus vem para testificar quem é Jesus. Por isso que se segue a cura do paralítico, foi a pregação de Pedro. Pedro usa aquele acontecimento, quando todo mundo junta-se em volta do homem paralítico. Pedro diz: por que vocês estão admirados? O Deus dos nossos pais, e aí ele conta toda a história de Jesus novamente, e ele prega Jesus. E nós vamos ter depois 5.000 pessoas que se convertem. Capítulo 4 de Atos. Os apóstolos são presos. E aqui tem uma outra manifestação de poder. Eles são chamados para dizer o que aconteceu. E são proibidos de pregar. Mas a Bíblia diz assim, ó, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar novamente sobre Jesus
para o sinédrio, para as autoridades judaicas. Ele vai pregar no seu julgamento, com a autoridade do Espírito Santo, quem é Jesus. O poder ali se manifesta, dando coragem para Pedro, mesmo no julgamento, para testificar. Capítulo 5 de Atos, nós lemos que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, diz o texto, e eles morreram. O juízo se manifesta também. Nós lemos no capítulo 5 que os apóstolos são presos e açoitados e proibidos de pregar. Mas diz o texto, Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E aqui no capítulo 5 de Atos, diz que as multidões afluíam das cidades vizinhas, colocavam os doentes para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse os doentes. Nós lemos isso no versículo 15, Atos 5:15. A ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Capítulo 6, nós lemos que o diácono Estevão, você acha que é só apóstolo? Todos, lembram? Homens e mulheres, servos e servas, velhos e jovens, todos podem receber desse Espírito Santo. E nós lemos que o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, nós lemos lá em Atos 6:8, fazia sinais e prodígios. E no versículo 10, ninguém resistia à sabedoria de Estevão. Nós lemos também, já no capítulo 7, sobre o martírio de Estevão. No capítulo 8, nós lemos sobre Filipe. Filipe também ora, pessoas são curadas, pessoas endemoniadas são libertas. Nós lemos ainda no capítulo 8, que Filipe, o Espírito Santo fala para Filipe, Filipe, junta-te àquele carro. O poder se manifesta guiando os missionários, guiando a igreja. Ele prega para o eunuco é batizado. E aqui tem um acontecimento fantástico. Diz que o Espírito Santo, ele transportou, ele arrebatou Filipe do deserto e ele apareceu em outra cidade. E por aí vai. Temos a conversão de Paulo, temos a ressurreição de Dorcas, nós temos a cura do paralítico Enéas, nós temos uma série de acontecimentos do Espírito Santo. Nós temos pessoas sendo perseguidas, pessoas que mesmo presas, como Paulo no cárcere interior, louvava a Deus junto com Silas, e um terremoto abalou o cárcere. Como se manifesta o poder do Espírito Santo? Das mais variadas formas. Mas esse poder vem para que possamos testificar com poder o Senhor Jesus. Eu iria falar com vocês, mas não há tempo. Sobre a história da igreja. O livro de Atos é um livro que não tem fim. Lê o último capítulo de Atos. Qual é a sensação que você tem? Lucas esqueceu de escrever o final. Porque a história da igreja não acaba no capítulo 28 de Atos. A história da igreja está acontecendo ainda hoje. Os capítulos se seguem. O Espírito Santo continua operando. Ao longo da história da igreja, homens como Policarpo, que foi mártir aos 86 anos. Nós temos Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, Tertuliano, tantos homens de Deus. Um certo Gregório, que foi bispo de uma cidade chamada Nova Cesareia. Foi escrito na história que quando ele se tornou bispo dessa cidade, havia apenas 17 crentes na cidade. Mas quando ele morreu, havia apenas 17 não cristãos na cidade. A história continua. Jerônimo Savonarola, pregando na Itália, em Florença. Isso no século XIV, século XV. Uma multidão se arrepende dos seus pecados, faz uma pilha enorme com livros de feitiçaria, artigos de carnaval, livros de horóscopo, tantas coisas mundanas. Eles reúnem, fazem uma grande fogueira, dão a volta de mão dada em torno daquela fogueira e louvam a Deus. Nós temos
Jonathan Edwards, nós temos Charles Finney, nós temos John Wesley, nós temos Moody, Charles Spurgeon, vocês podem lembrar alguns nomes aí. Nós temos Billy Graham, nós temos tantos homens de Deus. Martin Luther King. O Espírito Santo tem soprado ainda hoje o seu poder na igreja. Esses são nomes conhecidos. Mas quantos nomes desconhecidos foram inflados pelo poder do Espírito Santo e trouxeram uma mensagem transformadora para muitas vidas? Certa vez eu estava pregando, eu era adolescente, estava pregando numa igreja que deveria ter umas 20 pessoas, uma igreja porta de garagem, sabe essas igrejinhas porta de garagem? Estava pregando ainda adolescente, não tinha nem 18 anos, devia ter uns 15, 16 anos. E um rapaz bêbado, ele veio até a frente, respondendo ao apelo, e ele aceitou Jesus, e nós oramos para que ele nunca mais bebesse. E ele nunca mais bebeu. E ele era de fato alcoólatra. A família dele se converteu. Ele se converteu bêbado. Aceitou Jesus bêbado. E nunca mais bebeu. O poder do Espírito Santo ainda age na igreja. Eu quero apenas citar a terceira parte dessa mensagem, porque não haverá tempo para a gente continuar. Mas eu gostaria que você soubesse que a palavra testemunha, eu disse que a palavra testemunha tem 3 significados, né? Aquele sentido jurídico, aquele sentido de alguém que defende uma causa, mas a palavra testemunha em grego é Marte. O mesmo termo usado para o Marte, aquele que morre defendendo uma causa, é usado para quem testifica alguma coisa. A palavra grega é Marte. Vocês vão ser mártires. O primeiro mártir da igreja que dá a vida foi o próprio diácono Estevão. Uma das grandes transformações da igreja, por isso que é a multiforme sabedoria. O poder de Deus vem não apenas para trazer livramento e proteção. O poder de Deus vem para nos dar uma capacidade tal que nós ficamos dispostos até a dar a vida pelo Evangelho. Estevão é cercado, homens rangem os dentes e começam a apedrejar Estevão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7:54, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu os céus abertos. Estevão, cheio do Espírito Santo, é isso que fez a diferença. Como que alguém está pronto para dar a vida pelo Evangelho? Somente pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus, nós não vivemos aqui no Brasil uma época de martírios, mas em países do Oriente, na Coreia do Norte, países fechados como a China, nós temos notícias de perseguição. Somente o poder do Espírito Santo faz alguém estar pronto a dar a vida pelo Evangelho. Como que opera esse poder? Eu te convido a conhecer. Cada um aqui tem uma experiência diferente. Você testifica como? No louvor, na pregação, para os seus vizinhos. Peça para Deus que você seja cheio desse poder. Esse poder que nem sempre vai aparecer de um modo extraordinário, com todo mundo vendo sinais e curas. Talvez Deus te use para orar e alguém ser curado. Mas talvez Deus vai te usar para trazer uma palavra que vai libertar o drogado, que vai libertar o alcoólatra. Mas a igreja precisa de poder. Eu quero concluir com algumas perguntas. Que tipo de igreja e crente nós temos sido? Nós estamos falando de Deus que desce. Eu estou falando do Espírito Santo que desce. E eu tenho que falar para você que o Espírito Santo desceu, não só para habitar, mas para te dar poder. Mas o poder não é algo privado. O poder do Espírito Santo não é para ficar só para você. O poder do Espírito Santo na igreja é para testificar de Jesus. Testificar com autoridade. Então eu pergunto,
Temos buscado esse poder, como aquela igreja que perseverava unânime em oração? Ou será que a nossa busca é apenas pelo emprego, é apenas pela empresa, é apenas por coisas passageiras dessa vida? O apóstolo Paulo diz que se o nosso evangelho se reduz às coisas dessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Você tem buscado a Deus? Pode pedir a cura, pode pedir um bom emprego, não tem problema. Mas nós temos buscado o poder do Espírito Santo? Você tem orado pelas pregações que saem aqui da igreja, desse púlpito? Você tem orado por aqueles que dão aula para as crianças, para aqueles que dão aula para os jovens, para que seja uma aula poderosa e transformadora, para que o louvor aqui não seja apenas um louvor, mas seja um louvor transformador, impactante? Outra pergunta que eu faço: temos dependido dele ou dos nossos projetos? Eu posso preparar o melhor sermão. Eu tenho sermonários, né? Esse aqui acho que já é o meu terceiro, quarto caderninho. Eu posso preparar o sermão mais bonito, mais elaborado. Eu posso sentar com o Joel, com o Edson, com o Celso, com o pastor Fernando, e a gente fazer um lindo projeto para a nossa igreja. E a gente deve fazer isso. Mas sem o poder do Espírito Santo, nada será eficaz. Que os nossos projetos estejam embebidos pelo Espírito Santo. Não embriagais no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma última pergunta: temos desejado ser testemunhas? Ou o nosso evangelho é apenas vir na igreja, louvar, falar com os irmãos, ter amizade e voltar para casa? O nosso chamado é para ser testemunhas, testemunhas poderosas, testemunhas que testificam com vida, com energia, com vigor a verdade do evangelho. Eu quero convidar a igreja agora a orar. Nós vamos orar agora, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Talvez parecido com aquela igreja lá de Atos capítulo 5, que dizia: Senhor, olha o que está acontecendo, nós somos perseguidos, mas agora, Senhor, nos ajuda para que com intrepidez anunciemos a palavra, e enquanto pregamos, opera sinais para que seja crido o Senhor Jesus. Aqui no Brasil, não é perseguição, mas é a pandemia. Temos aí a época do Covid. Temos que falar: Senhor, olha o Covid, olha a igreja fechada para o culto público. Senhor, olha o que está acontecendo conosco. Mas enquanto isso, dê à igreja que testifica nas redes sociais, dê à igreja que testifica no trabalho, na internet, no WhatsApp, na proclamação diária e pessoal, dê à igreja poder. É essa oração que nós vamos fazer. Que o poder de Deus esteja no pastor Fernando, no Inova, na Lilian. Que o poder de Deus esteja com os jovens. Que o poder de Deus esteja com o pessoal da técnica. Que o poder de Deus esteja com o pessoal do louvor. Que o poder de Deus esteja na terceira idade. Que o poder de Deus esteja manifestando, edificando a igreja e fazendo conhecido o nome de Jesus.